Prezados amigos, eu tenho um grande prazer de estar aqui com o professor Roberto Sporcati. Professor Roberto Sporcati da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento antiplaquetário no infarto agudo do miocárdio. Professor Roberto, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. A pergunta que eu faço é, antigamente nós só tínhamos o AS e o clopidogrel, então era fácil saber qual era a dupla antiagregação plaquetária. Hoje nós temos o prasugrel, nós temos o ticagrelor, e agora existem indicações diferentes, momentos diferentes. Gostaria de saber do senhor qual é, em que momento, qual o estágio atual dessa questão da dupla antiagregação plaquetária nos pacientes com infarto. Muito obrigado pela oportunidade. Nós já vamos completar 18 anos de entender o benefício e a superioridade da dupla terapia antiplaquetária na síndrome coronariana aguda. Tradicionalmente, como você comentou, o AS e o clopidogrel. Já há uns bons anos, 9 anos, que se entendeu a superioridade de novas drogas mais potentes, como o ticagrelor e o prasugrel, mas na abordagem da síndrome coronariana aguda, vinculada à intervenção coronariana, à angioplastia. Mais recentemente, o desafio de entender se essa extensão de potência seria benéfica aos pacientes tratados por trombólise. E nós tivemos o resultado recente do estudo TREAT mostrando que essa conversão, que essa transição seria segura. Ou seja, os pacientes com menos de 75 anos, submetidos à trombólise, foram, após uma dose inicial de clopidogrel, foi feita uma transição para o ticagrelor e isso se mostrou seguro. Naturalmente foi um estudo pequeno, não temos uma informação consistente para a segurança, mas de qualquer maneira, com relação à eficácia, mas de qualquer maneira acho que a gente coloca num contínuo de conhecimentos, de resultados, a superioridade, não é, das drogas antiplaquetárias mais potentes. Agora, talvez mais difícil ou tão complexo seja o tempo de terapia antiplaquetária. Então, a princípio, nós continuamos num guarda-chuva de 12 meses de dupla terapia antiplaquetária para todos os pacientes. O detalhe ou o desafio é a substratificação desses pacientes, dado a necessidade de interpretarmos o risco hemorrágico, o risco isquêmico que cada paciente tem. Há variáveis clínicas, há variáveis angiográficas, e isso deve ser levado em consideração. Então, os pacientes idosos, pacientes com insuficiência renal, pacientes de baixo peso, pacientes que já tiveram alguma manifestação hemorrágica, são pacientes de um alto risco e que talvez seja mais seguro não estender até 12 meses, manter em 6 meses. Por outro lado, pacientes que completem um primeiro ano de dupla terapia antiplaquetária sem nenhuma complicação, que não tenham esses fatores, talvez eles possam se beneficiar, em especial pacientes que tiveram um infarto, possam se beneficiar de uma extensão não só para 12 meses, mas para 36 meses, 3 anos de dupla terapia antiplaquetária. Agora, professor Roberto, quando o clopidogrel entrou no mercado, foi lançado, estudo do clopidogrel, ele foi visto para a maioria das síndromes, em pacientes com trombólise, pacientes que foram à angioplastia, pacientes que ficaram em tratamento clínico. E agora, com o prasugrel e o ticagrelor, a gente viu principalmente nos pacientes que eram submetidos à estratificação invasiva, à angioplastia. Existem algum subgrupo de pacientes que não devem ser tratados com prasugrel ou com ticagrelor, na sua opinião? Nós não temos informações tão novas e nem estudos dedicados para essa avaliação e, portanto, temos informações mais provenientes dos estudos índice, estudo Plato, estudo Triton Time 38. E nesse estudo, alguns subgrupos tiveram uma performance pior. Por exemplo, no estudo com o prasugrel, o Triton Time 38, nós observamos que pacientes com diabetes
foram pacientes que tiveram uma redução mais expressiva de desfechos com prasugrel. Por outro lado, pacientes de baixo peso, pacientes com manifestações neurológicas prévias representaram um grupo mais adverso. É interessante que com o ticagrelor nós também temos essa preocupação, mas AVC prévio era inclusive um critério, né, de inclusão, não é, para esses pacientes. Então, eu diria assim que subgrupos de maior risco hemorrágico, o idoso, baixo peso, passado de AVC, seriam pacientes que eu teria uma cautela a mais e manteria uma terapia menos potente só com AS e o clopidogrel. Professor Roberto Sporcati, gostaria muito de agradecer por você ter compartilhado seu conhecimento conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar no evento da Socerge e conversando com os nossos amigos. Muito obrigado.